Essa é a aula de Literaturas em Língua Portuguesa 6, do 7º semestre do curso de Licenciatura em Letras, do Instituto Federal de São Paulo, Campus Pirituba, do dia 4 de março de 2022. Hoje nós temos dois assuntos para tratarmos. Um é o teatro medieval português e o outro assunto é a primeira etapa da prática como componente curricular. Nós vamos, o assunto da aula, que já está disponibilizado no Moodle, é o teatro como estratégia do ensino de literatura. Boa noite, pessoal que está chegando. E hoje, pessoal, eu vou iniciar compartilhando uma estratégia que eu aprendi. Eu fui bastante tempo professora de inglês em escolas de inglês, né? E tem uma escola aqui em Osasco chamada Just in Time. E o nome já diz até que ela, inicialmente, né? Pelo menos no começo dela, ela era especializada em dar aula para empresas. Depois a escola cresceu, hoje eu descobri, né, voltando para Osasco, eu morei muitos anos no interior, aí voltei aqui para Osasco, que é minha cidade natal, descobri que essa escola agora tem até mais de uma unidade, né, eles têm filial. E a gente fazia treinamento nessa escola todo ano. Todo início de ano tinha um treinamento. E teve uma época que tinha uma coordenadora, em geral era o coordenador ou coordenadora da escola que oferecia o treinamento. Uma época teve uma coordenadora que eu gostava muito, eu achava ela excelente porque justamente ela compartilhava várias práticas dela e tal. E uma coisa que ela me ensinou e eu usei para sempre depois, até hoje, e vocês vão ver eu usando isso lá no ensino presencial, então já estou começando. É uma maneira da gente controlar a aula. Logo no início, de já criar uma expectativa nos alunos e depois a gente vai gerenciando isso ao longo da aula. Às vezes pode cortar um item, acrescentar outro. Então é você colocar logo no início da aula os itens que você vai tratar. Então eu vou colocar aqui para vocês, como a gente não tem lousa, né? Tem aqui o bate-papo, então vou colocar os itens. O nosso primeiro item hoje é que eu vou mostrar o Moodle para vocês, para a gente falar mais especificamente da prática como componente curricular, como vocês vão tratar com ela, que é importante para o trabalho de vocês, né, para a apresentação. Depois, o segundo item, nós vamos ter a aula mesmo, né, a aula expositiva sobre teatro medieval. Em específico, nós vamos falar do Gil Vicente, porque quando a gente fala de teatro medieval português, a gente não está falando de Idade Média, a gente está falando do fim da Idade Média, que é o Gil Vicente. Depois, o passo 3, que eu vou colocar aqui também para eu não esquecer, então essa estratégia também serve para a gente não esquecer o que a gente tem que fazer durante a aula, principalmente eu que sou uma pessoa digressiva, eu vou fazer chamada, depois de falar do Gil Vicente. E o nosso quarto item aqui, eu vou tratar, né, da avaliação e da montagem dos grupos, como nós fizemos ontem com a disciplina de educação literária. Nós já falamos um pouquinho da avaliação, mas vou retomar, e aí também a gente vai falar aí da montagem dos grupos, tá? Bom, pessoal, então eu vou compartilhar com vocês aqui, se tudo der certo, a telinha do Moodle, tá? Então ela vai aparecer aí no compartilhamento de tela, mas vai também aparecer aqui na minha câmera. Quando eu olhar para ela, aparece aí na câmera. Então vocês vão ter duas opções, né, para vocês olharem o que eu vou mostrar aqui no Moodle para vocês, tá bom? Deixa eu só fechar aqui o bate-papo.
Bom, aqui dessa disciplina, acho que dessa disciplina, antes do carnaval, eu já tinha colocado o cronograma, se não me engano, né? Então, e eu chequei hoje para ver se eu não tinha esquecido de nenhuma aula, acho que não. Então, da aula de hoje, especificamente, né, que é 4 de março, então nós temos esses dois assuntos, o teatro medieval, e na verdade assim, está escrito teatro medieval português e sua influência no teatro brasileiro. Está escrito assim na ementa da disciplina, mas é um pouco esquisito esse item, né? Esse conteúdo. Vocês já vão ver por quê. Porque, na verdade, o Gil Vicente, que é o teatro medieval português, é o Gil Vicente. Né? Vocês vão descobrir por quê. Na verdade, ele é o nome que se destaca. E se a gente vai falar de teatro mesmo, como uma preocupação com a dramaturgia, com o texto literário propriamente dito, é só o Gil Vicente. Então, as outras manifestações teatrais medievais, elas não são tão relevantes e não foram registradas também, né? E aí, na verdade, quando a gente fala de Gil Vicente, ele não influencia só o teatro brasileiro, ele influencia todo o teatro em língua portuguesa, né? Então, porque ele é um nome muito... E não influencia só o teatro, ele influencia a literatura, porque Gil Vicente e Camões são os dois escritores, vamos chamar assim, básicos ou basilares da literatura em língua portuguesa. Então, não dá para falar que é só influência no teatro brasileiro, mas vamos passar por isso também, tá? E o nosso outro assunto é a primeira etapa da prática como componente curricular, que é o teatro como estratégia no ensino de literatura. E vamos começar, então, com esse assunto. Eu disponibilizei para vocês 2 livros que, na realidade, vão servir de ideias para vocês. Né? Nessa disciplina, como eu já mencionei na semana passada, ou retrasada, não sei, acho que na semana passada, o conteúdo é extremamente extenso. Então, não dá para a gente detalhar todos os itens do conteúdo e também não dá para vocês gerenciarem leituras de todos os itens do conteúdo. Então, na realidade, vocês vão fazer escolhas, né? E eu estou dizendo isso porque, como eu já mencionei com vocês, e vou voltar lá, então, na programação, nós temos 3 etapas. Eu dividi a prática como componente curricular em 3 etapas, que nós vamos ver hoje, na semana que vem, dia 11, e na semana seguinte, dia 18. E essas 3 etapas são o quê? São, na verdade, 3 estratégias. E vejam que, vou fazer um parêntese aqui, são 3 estratégias que podem dialogar com a disciplina de educação literária. Então, daqui, você pode tirar o seu trabalho para esta disciplina, necessariamente vai tirar, porque o trabalho é baseado na prática como componente curricular, mas você também pode tirar ideias lá para a disciplina de educação literária. Oi, boa noite, Bruna. Em que circunstância? Aqui você vai escolher qualquer texto literário em língua portuguesa e você vai trabalhar esse texto literário em língua portuguesa, né? Você vai trabalhar, não, você vai planejar uma aula com esse texto, né? Assim, pensando em ensinar esse texto, ou pode ser, inclusive, não precisa ser necessariamente um texto em específico, mas pode ser uma etapa, né, da literatura, pensando em história da literatura, né? Pode ser um poema, o poema é um texto, né? Então pode ser um texto narrativo, pode ser um poema, pode ser uma etapa da literatura, pode ser também um texto dramático, né? Que já é um teatro. Então, na verdade, essa que é a avaliação, né? Então, você vai escolher esse texto e vai preparar uma aula. Só que essa aula tem que ser ou
um teatro, né, uma proposta de apresentação teatral, ou assistir a um filme para chegar a esse texto. Falamos disso ontem também, aliás, né? Ou uma produção de vídeo, né, que seja para trabalhar esse texto ou essa etapa da literatura. Então a gente está aqui na etapa 1, que é o teatro como estratégia de ensino de literatura. Então eu compartilhei com vocês 2 livros, mas pode ser que você não vá fazer o seu trabalho sobre teatro, né, que a apresentação do seu grupo seja ou sobre filme como estratégia no ensino de literatura, aliás, está escrito errado aqui, ou sobre produção de vídeo. Ou vocês ainda vão optar por ver os 3 e depois decidir. De qualquer forma, o que eu quero dizer para vocês aqui neste momento é que não tem necessidade agora de vocês lerem esses 2 livros inteiros. Né? Vou até abrir aqui para vocês verem como é que eles são. Tá aparecendo aí a capinha do livro para vocês? Sim, tem que me falar. Sim. Filha, ó, eu chamei de filha, hein? Que minha filha tá aqui do lado. Alunos queridos, filha. Chega sexta-feira, essa hora, já dá uns bugs na cabeça. Então, vou mostrar aqui para vocês o que tem, qual que é o conteúdo, né, deste livro aqui. São 2 livros que eu gosto, que eu também não li tudo ainda, mas que eu tô louca para trabalhar essas dicas, essas estratégias com os meus alunos, mas isso daqui faz mais sentido no ensino presencial, né? Então aqui, ó, tem uma breve história do teatro, vejam que ajudam também no nosso conteúdo sobre história do teatro, quem quiser olhar aqui tem esse resumo. E aí tem várias abordagens, né, do teatro. Teatro como meio de socialização, teatro junto com outras disciplinas, que não seja literatura, que também a gente pode pensar, né, fazer uma abordagem literária, mas que tenha um viés com a sociologia, um trabalho em parceria com a sociologia. Eu falo sociologia em primeiro lugar, porque eu já trabalhei bastante com colegas de sociologia. Sempre dá muita liga para o meu tipo de abordagem da literatura, sempre dá muita liga com a sociologia. Então eu já fiz várias parcerias muito assim, muito bem sucedidas com a disciplina de sociologia. Então foi a primeira que eu falei, mas dá certo com outras disciplinas, inclusive de ciências. Então é uma possibilidade, né? De ter essa abordagem com outras disciplinas. Aí fala um pouco da linguagem verbal, a linguagem especial, a atmosfera cênica, como tem que ser. Aí eles colocam um relato de uma experiência. Aí, várias outras abordagens do teatro na escola. Teatro como descobridor de talentos na escola. E aí sempre fala de uma experiência prática. Né? Aqui no caso, Morte e Vida Severina. Percepção do corpo fora e dentro do ambiente da escola. Então, questões aí. Então, fala bem de uma questão de uma abordagem bem teatral, não só do texto do teatro, mas também as outras questões que envolvem a prática do teatro, né? Criação de personagens e eventos escolares. Aí eles colocam aqui uma experiência bem específica, que é o teatro da Bauhaus na escola, e falam aí por que eles fazem essa abordagem. Preparação de um projeto de dramatização, como que vai se escolher o tema com os alunos, que é uma coisa que vocês podem pensar, e aí colocam, roteiro para montagem de uma peça de teatro, roteiro para assistir a uma peça de teatro. Pessoal, aqui, quer dizer, a primeira abordagem que vem à cabeça quando a gente fala de teatro como estratégia no ensino de literatura é montar uma peça teatral, que é no que esse livro mais se baseia. Mas também pode-se pensar em assistir a peça teatral, assim como o vídeo, né, como o filme,
vai servir para as duas coisas, quer dizer, pode ser assistir ao filme para chegar ao texto literário, como também pode ser você fazer a produção do vídeo para trabalhar com o texto literário. Também o teatro proporciona as duas formas, né, de trabalho. Produzir uma peça teatral para trabalhar o texto literário ou assistir a uma peça teatral para trabalhar o texto literário. E aí tem aqui umas outras questões. Esse livro eu acho bem completo, bem interessante. Então tem roteiros, tem várias abordagens, tem essas questões teóricas, tem essas questões que são específicas da produção teatral, que é a linguagem corporal, a linguagem verbal, a composição da cena. Então esse daqui é um texto bem completo para quem quiser trabalhar com essa estratégia, né, que é a do teatro. O outro, né, então esse é um texto, é um livro teórico-prático, vou chamar assim. O outro, ver se eu consigo voltar lá direto. O outro, né, é um texto já mais prático, que se chama Jogos Teatrais na Sala de Aula. Tudo isso, pessoal, para dar ideias, né, de como vocês podem pensar numa aula de literatura usando teatro. Esse aqui ele não me deixa abrir. Vou tentar de outra forma, que ele é um pouco extenso. Na verdade, o arquivo tá grande. Só um minuto que eu vou abrir o arquivo aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês o outro aqui. Então esse é o outro livro, que é Jogos Teatrais. Então esse daqui ele é bem prático. Vou chamar até de pragmático. A Mayara acho que vai gostar desse daqui, ó. Então aqui, ó. Que é, na verdade, ó, tá vendo? É um manual para o professor. Então ele tem essa perspectiva assim de ser manual mesmo, né? Manual para você pensar em práticas da aula, né? Agora, não é nenhum dos dois tá pensando especificamente em literatura. Na verdade, os dois estão pensando assim na prática teatral, mas pode ser com qualquer disciplina, né? E aí aqui, né, vai falar assim, ó, que sempre tem uma partezinha teórica sobre, vamos dizer assim, a importância, né, do teatro na formação dos alunos, né? E aí é um manualzinho, porque também fala de como você pensar sobre a instrução no teatro, a avaliação, como você corrige alguém que está no teatro, porque não é tão simples, né? Se a pessoa tem essa vocação, vamos chamar assim, né, de palco, nesse sentido já é bem complicado quando a pessoa está exposta num palco, você fazer determinadas correções ou formas de correção, né? Quando a pessoa ainda você está meio que obrigando, porque vamos pensar assim, né? Pode ser até algo que seja um convite para os alunos, mas se todo mundo vai fazer, é algo obrigatório. Né? Então a pessoa vai ter que se expor num palco, e aí é sempre delicado você falar da questão de aprovar, de desaprovar, né? E aqui, ó, tem várias dicas aqui. Então, o formato do jogo teatral, oficina de jogos teatrais, como você pode montar.
Também da mesma coisa que falou da atmosfera lá no outro, né? Então, como é que é a atmosfera da oficina? Então, esse aqui é bem manual mesmo. Aí fala, olha lá, formas de aquecimentos, então tem ideias, vários tipos de jogos que você pode aplicar, jogos de movimentos rítmicos, jogos de transformação, né, que lá, pular corda, playground, você se transformar em outra coisa, né, em outro ser, caminhadas no espaço, então tem aqui vários tipos. Então, vários jogos que, inclusive, pessoal, jogos sensoriais e por aí vai. Inclusive, esses jogos aqui, eles podem ser utilizados não só como uma aula completa, mas como aquilo que a gente chama de quebra-gelo, né? Que é aquele momento inicial da aula em que a gente propõe uma atividade bem rítmica, bem movimentada, bem de imaginação, que é para aproximar os alunos, para quebrar resistências, né? Nem sempre consegue, mas é uma prática que tem esse objetivo, né? E por aí vai. Então tem ideias assim, ó, oficinas completas de teatro, até jogos bem pontuais e específicos. Então esse daqui é bem um livro bem pragmático, vou chamar assim, né? Então esses dois aí, como eu falei, não é que todo mundo precisa ler os dois livros, nem eles precisam ser lidos na sua completude, eles estão aí como referências de ideias, de propostas que vocês podem utilizar e não são obrigados a utilizar esses livros, vocês podem utilizar outros. Então, ideias para quem quiser fazer o seu trabalho nessa estratégia, teatro como estratégia no ensino de literatura, tá bom? Dúvidas, pessoal? Perguntas? Não? Ups, espera aí que eu cliquei errado. Sem dúvida, Pro. Ok. Então, vamos continuar aqui. Agora a gente vai para o nosso passo 2, que é falarmos aí um pouco do Gil Vicente. E aí eu também vou compartilhar com vocês, vou mostrar para vocês o texto que eu coloquei também no Moodle. No Moodle, hoje eu coloquei para vocês uma aula que eu escolhi a dedo por dois motivos. Primeiro, porque eu acho uma aula muito boa, é uma aula mesmo, é uma aula aplicada por um curso de letras à distância. Né? Então, no fundo, eu terceirizei a minha aula, tá? Então, num curso à distância, que não tem que os encontros online são feitos específicos, né? Ou os encontros presenciais também são com data marcada especificamente, tal. Então, normalmente o que se tem são aulas escritas, né? E essa é uma aula escrita que por que eu falei que eu escolhi a dedo? Porque ela está no formato de aula mesmo, dizendo lá quais são os objetivos, só não tem recursos, né? Mas tem o objetivo, o conteúdo, e desenvolve aquele conteúdo que, além de ser uma aula muito boa sobre Gil Vicente, na minha opinião, né? É uma aula introdutória, claro, mas muito boa, com bastante referências, também é uma ideia, né? É uma possibilidade de trabalho, seja para esta disciplina nossa aqui, como também para a disciplina de quinta-feira, de educação literária. Porque é uma aula. Aliás, vou já projetar aqui para vocês. Projetar não, compartilhar. Peraí, deixa eu abrir a janela certa. Já tá. Apareceu já aí para vocês? Está aparecendo, né? Ok.
Então tem lá, ó, como na disciplina de quinta-feira o objetivo é vocês pegarem um texto canônico, que não precisa necessariamente ser de língua portuguesa, né, da literatura brasileira ou portuguesa, pode ser de outras literaturas, mas Gil Vicente é um escritor canônico, né? Então tá lá na literatura com L maiúsculo. E Gil Vicente, gente, na verdade, é um texto que tem lá suas dificuldades por questão da linguagem, mas é sempre divertido. Gil Vicente sempre faz muito sucesso. Então é gostoso de ler, é gostoso de trabalhar com Gil Vicente na sala de aula. É gostoso fazer os alunos representarem Gil Vicente na sala de aula, né? Então, eu falei que escolhi a dedo esse daqui, porque quem quiser, né, já fica uma ideia de algo muito prazeroso de trabalhar, que é Gil Vicente, e aí quem quiser escolher, já é uma possibilidade, né? Então, aqui ó, já tem meta, objetivos, pré-requisitos, inclusive, né? Ele coloca aqui, que é uma coisa que nem sempre é obrigatória, só que aqui, ó, vejam, é um texto corrido, né? Porque essa daqui como eu disse, é uma aula de um curso de educação à distância, de um curso de letras à distância, uma licenciatura em letras à distância, tá? Eu deixei lá o link para vocês acessarem não só esse texto, mas vocês também podem ver outras aulas, né? Se acessarem lá, é um centro de educação à distância da Universidade Federal do Sergipe. Então vocês podem também acessar outras aulas, de repente, que vocês queiram ver, tá? E, embora essa aula, recomendo que vocês leiam a aula, né, toda. Eu não vou... Não é que eu não vou me basear nela, né? Tem coisas que eu vou falar que já estão implícitas nessa aula, tem outras coisas que eu vou falar que não estão na aula, tá? Na aula escrita, vão estar só aqui comigo. Bom, gente, teatro medieval português, aliás, vou trocar a interface aqui, só um minutinho. Aqui. Teatro medieval português, eu digo que é só o Gil Vicente, porque o teatro medieval em geral, a gente está falando de Europa, né? Ele é um teatro que, assim, as peças teatrais, com exceção talvez da França, que teve uma prática literária na Idade Média mais rica do que nos outros países, né? Tem um cabelo aqui caindo no meu nariz, por isso que eu tô toda... Pronto. Então, a França teve aí uma prática literária mais rica em comparação com os outros países da Europa durante a Idade Média. E o teatro não foi diferente, né? Então, na França, foram praticados vários gêneros teatrais, né? E tinha ali apresentações e tal, sempre pensando o seguinte, gente, vamos nos transportar para a Idade Média, lembrar que a Idade Média, a alta Idade Média, que começa lá no ano 1000, aí vai até 1200, 1300, mais ou menos, dependendo do lugar. Então a gente está pensando naquelas cortes, né, que eram... tinha um rei, mas o rei tinha o seu poder dividido porque tinha aquele sistema de vassalagem, né? E, na verdade, os barões e os outros vassalos, eles participavam, principalmente já na segunda etapa da Idade Média, eles participavam de uma vida na corte, né? Então, os reis tinham lá as pessoas, né, hierarquicamente na nobreza, os reis, as rainhas, que cuidavam deles, né, que faziam serviços para esses reis e rainhas, né? Vestir, como por exemplo, vestir rainha, né? Era um serviço, né? Não é só o pajem.
e a dama de honra. Aliás, dama de honra também, na verdade, ou acompanhante, né? É também uma função de uma pessoa nobre, né? Não é função de servo. O servo faz outros serviços, né? E essa corte toda que vivia lá precisava de diversão. E essas diversões, em geral, eram músicas, né, poesias musicadas e um pouco de teatro, né? Porém, vamos lembrar que a Igreja Católica tinha uma função, tinha prerrogativas em todas as partes da vida. Então, essas representações, aqui eu estou falando um pouquinho de literatura medieval como um todo, né, as representações, muitas vezes na poesia, no teatro e nas narrativas, elas sempre iam para esse campo do religioso, sempre afirmando os preceitos da religião católica. Então, durante a Idade Média, e aí agora eu estou falando do nosso grande mentor Bakhtin, durante a Idade Média, a gente já vê uma mistura de manifestações populares com manifestações que seriam eruditas, vamos chamar assim, clássicas. Então, a cultura popular já começa a misturar. Porém, mesmo misturando, né, ou seja, né, criando a carnavalização da literatura, das manifestações poéticas, vou chamar assim, porque é difícil a gente, na Idade Média, falar em literatura, que é um sistema literário que representa uma nacionalidade, que tem leitores, que tem autores. Então, na Idade Média é um pouco difícil da gente falar disso, de um sistema literário como a gente entende hoje. Então, eu vou falar dessas manifestações artísticas, poéticas da Idade Média, né? Elas já são, para usar os termos do Bakhtin, elas já são carnavalizadas, ou seja, já muda um pouco a hierarquia. No entanto, o nobre ainda tem a função dele, o nobre sempre é representado como herói, mas já existe a presença do que é das coisas que não são religiosas. Estou tentando achar o nome aqui, se alguém lembrar, me fale. Do profano, né? Do que é profano. Já está representado lá, mas sempre o profano é representado para ser eliminado na narrativa ou na poesia, e em especial no teatro. Então, o que a gente tem de manifestação teatral na Idade Média? Vamos lembrar outra coisa que eu sempre gosto de dizer, de pontuar isso, que é muito importante. A escrita e a leitura na Idade Média não são divulgadas. Só quem sabe ler e escrever na Idade Média são os religiosos de média para alta hierarquia. Então, é só dentro da vida religiosa, dos monastérios, dos cargos religiosos, vamos falar assim, né? Então, dos padres, bispos, arcebispos, papa, etc. Então, só numa hierarquia de média para alta, porque também quem está na baixa hierarquia da vida religiosa também não sabe ler e escrever. Então, só sabe ler e escrever quem é vinculado à Igreja Católica e tem um cargo, uma função na Igreja que seja de cargos médios para altos. Ou seja, rei não sabe ler, rainha não sabe ler, barão não sabe ler, marquês não sabe ler, os nobres em geral não sabem ler nem escrever. Por isso é que as manifestações poéticas eram faladas e cantadas. As manifestações teatrais, né, elas eram de menor importância no sentido de serem menos praticadas, como eu falei, com exceção da França,
E, em geral, elas tinham um sentido mais religioso do que as outras manifestações, a poesia e a narrativa. Não que não existisse fundo religioso na poesia e na narrativa. Mas o que era o teatro na Idade Média? Principalmente representação de passagens bíblicas por ocasiões litúrgicas. Então, por exemplo, Alto de Natal, né, que representa o nascimento de Cristo, é a representação lá da paixão de Cristo, né, e vidas dos santos. Então, basicamente, o teatro na Idade Média são essas representações. E também tinha pouca variedade de gêneros dramatúrgicos, né, que foram muito importantes no final da Idade Antiga, né, antes de passar para a Idade Média. Vamos lembrar que é o que o Bakhtin estuda, né? Então, lá no final da Idade Antiga, tem lá a criação de vários gêneros da dramaturgia, né? E depois, na Idade Média, isso fica um pouco assim, mas são pouco praticados, né? O que mais tem na Idade Média é o jogral, porque os diálogos eles são jogralescos, vamos falar assim, né? Então tem lá não precisa ter aquela questão de trabalhar com o figurino, nem com a questão corporal. O jogral ele é recitado de cabeça, normalmente, lá pelos menestréis, pelos bardos, pelos trovadores, né? Então, por esses grupos que têm um viés teatral, mas eles não se empenham como atores. Isso tem um porquê, gente. Afinal de contas, o ator ele tem um trabalho corporal, físico, muito importante na sua arte. E quando a gente fala de Idade Média, o trabalho com o físico ele é mal visto. O trabalho com o corpo, a expressão do corpo é mal vista. Porque tudo que tem a ver com o corpo é mal visto. O que importa é a alma, né? Que a gente quer que vá para o céu, né? Mas então o teatro, as manifestações teatrais são mais jogralescas. Porém, vai chegando o fim da Idade Média e vai subindo a questão da racionalidade, que acontece principalmente por causa das grandes navegações que vão. Na verdade, tudo isso começa com as cruzadas, né? Que vão descobrindo outras culturas, vão descobrindo que o mundo ele está para além da Europa, né? E depois as grandes navegações consolidam isso. E eu estou falando aqui bem rápido, não estou nem entrando nas questões filosóficas do humanismo e do renascimento, que são muito importantes, né? Mas aí o que acontece? O mundo fica maior, a Igreja Católica começa a ser questionada, né, nessa fé, a relação com o mundo, com o corpo começa a ficar diferente, a ciência começa a surgir, né, e ciência e religião sempre é um embate muito forte, a racionalidade começa a vigorar. E é nesse contexto, bom, e aí o que tem a reforma católica, né, que cria lá o protestantismo, e depois vem a contra-reforma católica, que é um recrudescimento, né, das regras, inclusive desembocando na Inquisição. E aí a gente tem uma separação da Europa muito importante, que são os países que eu vou chamar de países mais racionais ou mais capitalistas, se que tem a ver uma coisa com a outra, que são Inglaterra, né, o Reino Unido, que nem era Reino Unido ainda, não estava unido nada, mas a Inglaterra,
a Holanda, a Alemanha, né? E nós temos uma Europa muito católica, a França em certa medida, e em especial a Península Ibérica. E vejam, inicialmente, num momento da grande expansão das navegações, a gente tem os dois países mais estratégicos e importantes ali, que é Portugal e Espanha. E esses dois países, com a Contra-Reforma Católica, eles vão ser os países de mais vigor da Contra-Reforma Católica, com a Inquisição comendo solta e tudo isso. E eu já estou falando aqui do que a gente chama de Renascimento. Renascimento é um conceito bem polêmico quando a gente fala de Península Ibérica. Nesse contexto de grandes navegações é que está Gil Vicente dentro de uma transição portuguesa que as pessoas gostam de chamar de humanismo. Então, o humanismo é o fim da Idade Média com influências já do Renascimento que acontecia no restante da Europa. Então, com outras questões, né, da racionalidade, de uma relação com o profano que já é diferente, e e principalmente, né, uma representação do religioso que já é o mais questionadora. Então, e isso, quer dizer, está no momento em que Gil Vicente está no momento em que Portugal está na sua máxima expansão econômica, de navegações, né? Então já tem caminho para as Índias, já tem Fernão de Magalhães, já tem inclusive o chamado, entre aspas, descobrimento do Brasil. Então eles já chegaram à costa brasileira. Então, dentro desse momento de exceção cultural em Portugal, a gente tem Gil Vicente. No teatro de Gil Vicente, assim, então, o que acontece? Gil Vicente faz um teatro bem diferente do que existia no resto da Península Ibérica, mas não diferente do que há em outros países culturalmente mais fortes, vou chamar assim, como a França e mesmo a Itália, né? E aí tem elementos do teatro de Gil Vicente que que são comuns a essas outras manifestações teatrais. Eu estou falando, por exemplo, de Pirandello e Molière. Primeiro, né, existe uma ascensão do cômico. E aí, Bakhtin, nosso mentor de novo. Né, o cômico cresce. Né, o Bakhtin, que estuda a Idade Média e fim da Idade Média em especial, né, mais especificamente, né, a especialidade do Bakhtin é Rabelais, que é narrativa, mas que ele mostra como a narrativa do Rabelais é derivada do teatro, né? Então tem essa ascensão do cômico que vem do racional, porque se você pode rir, inclusive de algo que é religioso, né, então você já está usando a sua racionalidade, porque a fé não permite que você faça piada com elementos religiosos, nem que esse elemento religioso seja o diabo, né, porque o diabo você tem que ter medo dele, você tem que perceber que ele tem destruição, mas o diabo em Gil Vicente, ele é um elemento cômico, ele é um elemento que a gente dá risada. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês, só um trechinho daqui a pouco. Elementos pagãos, né? Então começa a ter um resgate da cultura greco-romana, né? da cultura clássica que aparece no teatro não só do Gil Vicente, mas nas manifestações poéticas de maneira geral.
E esses elementos pagãos, ainda nessa fase que a gente chama de humanismo, eles são sempre um problema, né? Quando você coloca elementos pagãos, quem se entrega ao paganismo é destruído no final, né? Tem um final trágico, vamos chamar assim. Lembrando que a gente já está no âmbito do sério cômico, da tragicomédia, da tragédia e da comédia misturadas, né? Outro elemento importante é o uso da língua nacional, né, que é um elemento extremamente importante no Renascimento e que já está presente em Gil Vicente. Lembrando uma coisa muito importante, português, né, é uma língua muito recente, que faz o nosso poeta Olavo Bilac chamá-la de a última flor do Lácio, impura e bela. Última flor do Lácio, porque o Lácio é a região da Península Itálica onde começou a civilização romana antiga. Né? Então, a última flor do Lácio, a última língua derivada do latim que aparece, impura e bela. Bela é a opinião dele, mas eu também acho. Muita gente que, não, né, que ouve o português acha o português uma língua bem suave para os ouvidos, né? E impura porque o português nasce misturado já, né? Nasce misturado com de latim, com espanhol, misturado com o árabe, entre outras, né? Então, o português que o Gil Vicente usa é uma língua muito nova. Então, ele já vai estabelecer certa formação do português que a gente está vendo praticamente pela primeira vez no teatro de Gil Vicente, que é registrado por escrito. Vamos lembrar que antes disso, quando a gente estuda literatura medieval, a gente não tem português ainda, a gente tem uma língua que é o galego-português ou galaico-português, né? Chamada assim essa língua, que no fundo é uma língua, né, que está mais próxima do espanhol do que do português, como é a sua forma moderna. Moderna, que eu digo, é lá da época do Gil Vicente, então finalzinho da Idade Média. E na utilização de elementos populares, a gente tem também o uso não só da língua nacional, que é o português, finalmente, mas também do vocabulário chulo. Né? E que pena que eu não vou dar aula para vocês, não dei aula para vocês, de sátira barroca, por exemplo, em que o vocabulário chulo está mais presente lá. Que é uma delícia. A gente vê isso também. A gente vê o erudito, mas também a gente vê a presença, né, do que é a linguagem popular, né, na sua manifestação mais espontânea. No teatro de Gil Vicente, então, tem muita influência francesa e castelhana, porque o teatro na Espanha é bem profícuo, né? Tem bastante manifestação. Eu tô olhando aqui do lado porque eu fiz um papelzinho, tá? Para não me perder. No teatro, de forma geral, que é o que a gente vai ver manifestado em Gil Vicente, né? Isso não só em Portugal, mas na Europa como um todo, a gente começa a ver a consolidação de novos gêneros dramatúrgicos ou uma renovação de gêneros antigos. E eu vou falar dos dois principais para a gente tratar de Gil Vicente: a farsa e o auto. A farsa é um gênero que ele surge no final da Idade Antiga, e ele já é um gênero sério cômico que mistura elementos da alta literatura, né, por exemplo, nobres, com elementos vulgares, ou seja, do povo. Então, a farsa é um gênero cômico que muitas vezes representa o nobre em situações cômicas. Portanto, é um gênero já híbrido e é um gênero paródico, ou seja, ele faz piada com algo, né? Traz assim pro cômico ou pro satírico
algo que é nobre, por exemplo, a representação de pessoas da nobreza. E aí é fácil a gente achar no Gil Vicente, né? A farsa de Inês Pereira, famosíssima, né? Utiliza personagens históricos da nobreza portuguesa em situações cômicas, mas que ao mesmo tempo tem um final trágico, né? Porque a Inês Pereira morre e o rei quer coroá-la de qualquer maneira. Então, coroa, a Inês Pereira se torna rainha morta mesmo e todo mundo tem que beijar a mão dela, né? Então, vejam aí a mistura já, né, do trágico e do cômico. O outro gênero importante, né, que se consolida aí no final da Idade Média e no início do Renascimento, e é importante para o Gil Vicente, é o alto. O alto, ele é um gênero que surge, salvo engano, lá por 1100, mais ou menos, na França. Então, ele é um gênero bem novo, ele é um gênero do século XII, vamos chamar assim. E o alto, ele surge para elementos religiosos, mas já no final da Idade Média ele une elementos religiosos e profanos. O alto tem por duas características. Ele tem uma característica formal, porque ele é uma peça teatral em um ato só, por isso que ele chama alto, é um só, né? E o outro elemento é que ele é alegórico. Então, ele não usa normalmente personagens. Os personagens que estão lá, eles representam tipos e não uma pessoa. Então, a Inês Pereira é uma personagem que representa uma pessoa, vamos dizer assim, a representação de alguém, de uma entidade, de uma personalidade única. Os personagens dos autos normalmente são tipos, né? São tipos alegóricos que, mesmo que eles tenham um nome individualizado, eles são representantes de classes sociais, são representantes de grupos sociais. Vamos pensar lá no nosso famoso, que já é uma influência do Gil Vicente na nossa literatura, o famoso Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. Então, os personagens que estão lá, o Chicó, o outro mais importante, que eu não lembro o nome, que vocês podem me falar, que eu falei que sexta-feira, já essa hora, já está falhando aqui. Né? Eles não... João Grilo, tem aqui o meu ponto aqui me ajudando. O João Grilo, né, e o Chicó, eles são João Grilo e Chicó, mas eles não representam personalidades individualizadas apenas. Eles representam tipos sociais. Né? Eles representam os moradores lá do Nordeste, o povo do Nordeste, né? Como que a atitude deles não é individualizada, representa a atitude que vários teriam. Né? O Chicó, por exemplo, que eu estou lembrando mais dele até, o Chicó, por exemplo, é além, né, de representar a questão social ali, ele também é a representação do covarde, né, de maneira geral. Então, é uma alegoria. Então, esse é o alto. O alto, ele tem essas duas características, uma formal e outra que é de construção dos personagens, que são alegorias. E nisso a gente já tem uma mistura, né, de profano com religioso. Quer dizer, o profano já aparece de outras maneiras, não só daquela maneira de quando aparece o diabo ele é o inimigo, ele é o que leva à destruição, tal. O diabo já tem outros papéis, né? Como alegoria dentro do alto. Eu vou já mostrar para vocês um trechinho que eu selecionei aqui, que está nessa aula que eu compartilhei com vocês no Moodle. Mas eu já vou mostrar para vocês para ilustrar isso. É do Alto da Lusitânia, e vejam só, que delícia que é isso daqui. Então, os personagens dessa parte do alto,
é ninguém, todo mundo e 2 demônios. Né? Os 2 demônios são o Beelzebub e o Dinato. Os demônios estão andando por aí ouvindo o que as pessoas estão falando, né? Para anotar, fazer anotações. Depois tem a continuidade dessa peça que esses 2 demônios levam as suas anotações para Lúcifer. Então aqui eles estão andando aí pelo mundo e anotando as coisas que as pessoas falam, que é para levar depois lá para o Lúcifer fazer a análise dele e fazer o trabalho dele, né? Que é tentar as pessoas, né? E aí, nessa história, né? Assim, ó, vou colocar aqui para a gente ler juntos, ó. Entra todo mundo, homem como rico mercador, e faz que anda buscando alguma coisa que se lhe perdeu. E logo após ele, um homem vestido como pobre. Este se chama ninguém. Então tem um homem rico, um rico mercador, que se chama todo mundo. E tem um homem pobre que se chama ninguém. Aí entra o ninguém. Que andas tu aí buscando? E o todo mundo. 1000 coisas ando a buscar, dela não posso achar. Porém, aqui é ando, tá? Porém, ando perfiando, por quão bom é perfiar. Perfiar é uma variante de porfiar. Porfiar significa entrar em debate, briga. Então, o que ele gosta mesmo, todo mundo, é de brigar. Aí o ninguém. Como has nome, cavaleiro? Aí o todo mundo. Eu hei nome todo mundo. O meu tempo todo inteiro sempre é buscar dinheiro e sempre nisto me fundo. Aí o ninguém. Eu hei nome ninguém e busco a consciência. Aí entra o diabo, ó, o Beelzebub para o Dinato. Esta é boa experiência, Dinato, escreve isto bem. Dinato, que escreverei, companheiro? Aí o Beelzebub, que ninguém busca consciência e todo mundo dinheiro. Aí continua o diálogo, ninguém. E agora, que buscas lá? Aí o todo mundo. Busco honra muito grande. E o ninguém. E eu virtude, que Deus mande, que tope com ela já. Aí o Beelzebub, né, pro companheiro dele. Outra adição nos acude, escreve aí a fundo, que busca honra todo mundo e ninguém busca virtude. Aí ninguém para todo mundo, né? Continua o diálogo. Buscas outro mor bem que esse? Aí o todo mundo. Busco mais quem me louvasse, tudo quanto eu fizesse. Aí o ninguém. E eu quem me repreendesse em cada coisa que eu errasse. Aí o Beelzebub. Escreve mais. Que tem sabido, Dinato? Aí o Beelzebub. Que quer em extremo grado todo mundo ser louvado e ninguém ser repreendido. E continua aí o diálogo nessa graça. Então, o ninguém representa, né, nessa concepção, aquilo que todo mundo deveria fazer, né? Então, o ninguém, ele o exemplo da virtude, enquanto todo mundo é o exemplo da desvirtude, né? Então tem essa coisa do contrário, né? E aí tem essa coisa do duplo sentido, né? Quem quando o demônio vai lá e transfere as anotações, aí é que fica a graça, né? Porque todo mundo quer dinheiro e ninguém quer repreensão, por exemplo, né? E por aí vai. Então essa inversão é que faz a graça do negócio, né? A graça da peça. Para a gente ir chegando ao fim, né? Essa questão do cômico no Gil Vicente, né? Vamos lembrar das 2 vertentes do cômico. Tem o cômico propriamente dito, que é aquele que faz graça sem machucar, né, sem apontar. E tem a sátira, que serve para provocar a dor. Gil Vicente, embora a gente possa dar uma risada bem gostosa, o Gil Vicente é satírico. E a sátira vai ser eu vou falar até o contrário. A Península Ibérica, Portugal e Espanha
vão ser, na literatura ocidental, os dois países ou as duas literaturas que têm os melhores exemplos de sátira. Então, a sátira ibérica influenciou a sátira de toda a literatura ocidental. Então, é uma sátira precisa, dolorosa, muitas vezes levada até o rés do chão por ser chula, né? Mas nas suas melhores vertentes, ela é uma navalha que corta. Então, quando a gente vê esse diálogo do todo mundo e do ninguém, e depois essa inversão, isso é satírico. Porque o que acontece? Nessa representação, vamos pensar uma representação teatral mesmo, né? Dessa peça, o público que está assistindo, ele é diretamente atingido por isso. A crítica é direta ao público. A crítica é para provocar dor ao público. É falar que todo mundo só quer o dinheiro e ninguém quer a paciência e vai as outras virtudes todas, né? Então, o Gil Vicente tem essa vertente, tem também peças deles que são mais para o cômico leve, vamos dizer assim. Mas a sátira é o que a gente faz de melhor em língua portuguesa, né? Tá aí, no Brasil, vamos falar de manifestações mais contemporâneas, né? Tá aí os nossos memes, e estão aí as nossas charges que não negam essa nossa herança, esse nosso DNA. A gente faz isso com maestria, né? Não dizem que o Brasil é o país dos memes? Falam isso até de uma maneira pejorativa, mas isso está no nosso DNA. A gente faz sátira, isso é para o bem e para o mal, porque a sátira também, muitas vezes, carrega a hierarquia, muitas vezes carrega o preconceito também. Tem os dois lados da sátira, né? A sátira que machuca de cima para baixo, né? E tem a sátira que machuca de baixo para cima, né? Que aí é a charge, por exemplo, a charge política que mexe com o poder. Além, né, da farsa e do alto, né? Aliás, eu posso até dizer assim, que dentro, né, da sátira, das farsas e dos autos do Gil Vicente, existem duas influências medievais importantes que a gente também tem que destacar. Uma delas é uma forma teatral que existia na Idade Média, em geral jogralesca, só um minutinho, que são as moralidades. Moralidades é a representação alegórica de vícios e virtudes humanas pela visão católica, que aí eles dialogam, né? Então, o vício e a virtude, em geral, de um lado uma virtude, do outro lado o vício que a contrapõe, por exemplo, orgulho e humildade dialogando, né? Vamos pensar assim, a gula e a parcimônia para comer, né, dialogando. Então, na Idade Média, né, tinha muitas dessas manifestações, dessas peças que colocavam esses vícios e as virtudes para dialogarem como formas alegóricas. E isso a gente vai ver muita influência no Gil Vicente, como a gente viu aí, o ninguém que representa as virtudes e o todo mundo que representa os vícios, né? Fazendo essa inversão bem cômica e satírica maravilhosa do Gil Vicente. Outra coisa que vai aparecer muito no teatro do Gil Vicente são os mistérios. Mistérios são teatros da vida de Cristo, né? Então, quando se representava a vida de Cristo, pode ser até em forma de alto, por exemplo, mas isso se chamava mistérios. E várias peças do Gil Vicente, a primeira peça dele, inclusive, eu acho, se não estou enganada, é a representação do nascimento de Cristo, né? Então, no teatro de Gil Vicente como um todo, tem várias representações da vida de Cristo, mas sempre o Gil Vicente é paródico.
Né? Então, o que é paródico? Ele pega os mistérios e ele transforma isso numa sátira. Ele faz brincadeira com essa forma teatral. E outra influência importante do Gil Vicente são as éclogas. Vou até escrever o nome aqui do lado, tá? Écloga. As éclogas são formas antigas que originalmente não são de teatro. As éclogas, lá, principalmente na literatura latina, ou seja, do Império Romano, são poemas curtos que têm como eu lírico um pastor. Das éclogas é que deriva o que a gente chama de arcadismo, né? Mas na Idade Média também tinha éclogas, só que as éclogas foram modificadas durante a arte medieval. Elas se tornaram mais jogralescas e, portanto, com um viés teatral, em que dialogavam pessoas do povo, né, em geral representando os servos, os próprios pastores que eram servos, né, ou pessoas ligadas às questões agrárias ali. Né? Então, era uma representação popular. As éclogas são importantes, as éclogas medievais, nesse formato medieval, são importantes para o Gil Vicente, porque é baseado nesse tipo de diálogo, nesse tipo de representação do povo, é que o Gil Vicente cria os seus personagens populares. E acho que é isso, pessoal. Já falei bastante. E hoje está todo mundo aí, não sei se já dormiram. Que hoje foi pouco polêmico, eu só expus. E aí gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida. Eu falei um monte de palavra aí. Eu me perdi quando você falou da ai, meu Deus. Écloga. Eu também acho difícil de falar. Ela vem da onde mesmo? Tipo... Isso, tá? É assim, a écloga, quando você fala écloga como um gênero, é um gênero lírico, que foi criado no final da Idade Antiga, na literatura romana, na literatura latina. A gente não fala romana, né? É literatura latina, ou seja, aquela literatura do Império Romano. A écloga é um poema curto que tem como eu lírico um pastor. E Homero foi o senhor das éclogas, né? E, portanto, como eu lírico é um pastor, ele fala de representações da sua realidade, né? Como a natureza, as ovelhas e tudo mais. Então, Mayara, quando a gente fala de écloga e fala dessas representações que estão ali, a gente lembra de cara, né, do arcadismo. Só que o que ninguém fala para nós no ensino médio é que o arcadismo é uma releitura dessa fase da literatura latina. Todo mundo fala, o arcadismo é uma volta ao clássico, mas ninguém explica para a gente que volta ao clássico. A gente tem a impressão que colocar pastor como eu lírico, que aqueles nomes em latim todos lá que a gente aprende, tipo Carpe Diem, que é o mais famoso, Fugere Urbem, e aqueles todos lá, aquelas todas máximas árcades. A gente pensa que foram os árcades que inventaram isso, mas não, essas máximas são clássicas, são lá da literatura greco-latina, né? Então, esses nomes são em latim porque são nomes, né, são máximas que eram usadas na literatura latina, na literatura romana, né? Então, os árcades eles só copiaram e aí
deram um desenvolvimento diferente para aquilo, né? Porque já tinha gêneros mais modernos, as representações também já podiam conversar com a sua modernidade. É isso. Mas, na verdade, o arcadismo nada mais é do que uma releitura do que já tinha sido feito antes, lá, séculos antes. E aí, o que acontece? Bom, então, retornando. A écloga é isso, então. Poemeto curto, com eu lírico. O eu lírico é um pastor, ou uma pastora em algumas variantes. E ele trata dessa vida simples, próxima da natureza, né? Que é uma vertente da literatura latina ligada a essa coisa não é do hedonismo, é o contrário disso, é de uma filosofia específica, eu vou lembrar daqui a pouco, que, que quer, né, que pensa que a vida tem que ser simples, que tem que ser sem grandes desejos, etc. Bom, na Idade Média, vejam só, você não pensar no corpo, você não ter grandes desejos, você valorizar a vida simples é uma coisa que tem tudo a ver com o que preconiza a ideologia da Idade Média, vamos dizer assim. Né? Porque na Idade Média vigora a religiosidade máxima, a religiosidade com o viés católico daquela época. Os católicos de hoje já são mais hedonistas. Os da época eram esse tipo. Então você não pode valorizar o corpo, você tem que valorizar a vida simples, as coisas que não são da terra. Ou seja, nada mais fácil do que você pegar uma écloga lá da Idade Média e transportar isso, desculpa, da Idade Antiga, né, lá, a écloga latina, e transportar essa forma na Idade Média. Só que a da Idade Média, lembram que ninguém lia, né? Quase todo mundo, mesmo os nobres, eram analfabetos. E quem fazia a literatura, né, entre aspas, né, literatura, né, a arte poética era divulgada pelos trovadores e bardos e menestréis. Então a écloga passou a ser musicada e passou a ser jogralizada, vamos dizer. Né? Então, quando a écloga tinha diálogo, aí eram dois trovadores, por exemplo, dialogando. Então, a écloga medieval ela vai fazer representações de pastores também, mas de outras pessoas do povo, vai se modernizar com a realidade deles e ela vai ser musicada. Então, ela tem outra forma, né? Não é exatamente aquela lá da Idade Antiga. E essa forma medieval da écloga é que influencia, que está presente como influência no teatro do Gil Vicente, quando ele faz as representações populares das pessoas do povo. No Alto da Barca do Inferno, que nós temos alegorias, né? Ó, alto, os personagens são alegóricos, né? Não são pessoas individualizadas, são personagens alegóricos. E tem representações de todas as... assim, de toda parte, né, da sociedade. Então, a écloga também está influenciando aí essa forma de representar. Tem que ler lá o Alto da Barca do Inferno com isso na cabeça e aí fica mais fácil de entender. Como eu falei, eu estou fazendo aquilo que eu disse que não é para fazer, né? Numa aula eu falo que não é para fazer, eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. O que eu estou fazendo aqui com vocês é pegar o trechinho, a gente não está trabalhando o texto poético completo, né? Outras dúvidas, pessoal? Ok, e aí o que acontece? Como eu falei, o Gil Vicente ele vai influenciar, se a gente for falar de literatura brasileira, a influência dele na literatura brasileira, em especial, não é logo depois não é no Barroco, por exemplo, né? O Barroco,
no Brasil, como a gente viu naquela linha do tempo, o teatro, durante a época do Barroco no Brasil, ele é como se fosse o teatro medieval em Portugal. Então, são muitos desses autos, que é a vida de Cristo, né, o nascimento de Cristo, auto de Natal, né, a representação da paixão de Cristo, essas coisas. Mas o Gil Vicente ele vai influenciar principalmente 2 escritores brasileiros, né, que são voltados ao que fazem produção teatral, vamos dizer assim, produção teatral não no sentido do espetáculo, que escrevem dramas. Ariano Suassuna e João Cabral de Melo Neto, né? Morte e Vida Severina é uma influência muito direta do Gil Vicente, né? Embora Morte e Vida Severina tenha um viés muito trágico, mais do que cômico, mas é uma sátira contundente, né? Então tem muita influência aí do Gil Vicente no Morte e Vida Severina. Ok, pessoal? Já falei um pouquinho no comecinho da aula sobre a nossa primeira avaliação, que é... Aliás, deixa eu retomar a questão da avaliação toda com vocês. Em breve, pessoal, eu estou correndo contra o tempo aqui, mas eu vou colocar os enunciados no Moodle, tá bom? Para vocês. Mesmo que a gente estiver no presencial, o Moodle pode continuar sendo uma ferramenta nossa de apoio, né? Por exemplo, né? Além do seu caderno, que agora você vai ter de novo, se é que já não tem, né? O Moodle pode ser um lugar de referência para vocês consultarem informações da disciplina, e só ele vai talvez mudar um pouco a cara dele, que não vai ter essa coisinha de aula a aula, não vai ter gravação, etc. Bom, retomando, eu vou falar primeiro do trabalho 2, que é a entrega dia 20 de maio. Lembrando que o trabalho 2 é um resumo de uma das nossas aulas sobre teatro, sobre história do teatro. Então, essa aula de hoje, quem gostou dessa aula, já pode ser o assunto do trabalho 2, que não é extenso, nem é muito aprofundado, né? É um resumo mesmo da aula, claro, a aula que você escolher, você vai ler um pouco mais sobre ela, pode fazer referências, tal, mas é isso, é um resumo da aula. Esse é o trabalho 2. Então, quem gostou dessa aula de hoje, já é uma possibilidade para fazer a entrega para fazer o trabalho 2, tá bom? E além de falar do trabalho 2, vou falar do trabalho 1, que é a apresentação, que a gente já falou um pouquinho no começo da aula. A apresentação dessa disciplina, né, de Literaturas em Língua Portuguesa 6, vai ser a apresentação de uma proposta de aula. Você não precisa apresentar a aula, você não precisa dar aula, mas é uma possibilidade. Quem quiser pode dar a aula, né, para nós, fazendo de conta que nós somos alunos ali na sala, né, alunos da pessoa. Mas vocês também podem fazer a apresentação falando sobre a sua, o seu plano de aula. O plano de aula é uma aula de literatura, de língua portuguesa, né, de literatura em língua portuguesa. Aliás, acho que eu vou até abrir um pouco mais o leque para vocês, tá? Eu falei literatura brasileira ou portuguesa, mas também pode ser literatura, uma das literaturas africanas, também pode ser. A questão é que, como a nossa disciplina é literaturas em língua portuguesa, a ideia é que você faça uma aula de literatura em língua portuguesa, tá? Então, você vai fazer um plano, né? O grupo vai fazer um plano de aula e apresentar esse plano de aula fundamentado, né, com
lá objetivos, recursos que vai usar, etc. E também uma fundamentação teórica, utilizando uma das 3 estratégias que nós vamos ver na prática como componente curricular, que são o teatro como estratégia no ensino de literatura, que já está aí com as dicas para vocês, né? Algumas dicas, que vocês não precisam ficar limitados a esses 2 livros, vocês podem procurar, né? Vocês têm liberdade para procurar outras referências. Ou um filme como estratégia para o ensino de literatura, ou uma produção de vídeo, né, como estratégia. Então, a sua aula vai usar, né, o seu plano de aula vai ter como estratégia um dessas 3 aqui que nós vamos estudar na disciplina. E aí o que a gente precisa fazer, né, é a mesma coisa que a gente fez ontem. Eu preciso que vocês formem os grupos. Aqui tem um pouquinho menos, essa disciplina tem menos gente na chamada. Aliás, eu pulei uma etapa minha, que eu esqueci de fazer a chamada, que era antes de falar disso, mas vou fazer, tá? Eu preciso que vocês formem os grupos. Como tem menos gente nessa turma, é um máximo de 7 grupos. E eu preciso que sejam 7, porque senão a gente não consegue dar conta de terminar, né? Tem um recesso aqui e tal, então a gente não dá conta de terminar o conteúdo. Aqui, mesma coisa da disciplina de quinta-feira para quem está lá. Por exemplo, no dia 29/4, nós vamos ter 2 aulas de matéria. O assunto do dia 29 de abril é o teatro de vanguarda e o tropicalismo, e depois do intervalo, a apresentação do grupo 3. Então, nesses dias aqui, sempre é isso. Uma parte, como a gente tem 4 aulas, e eu já estou pensando lá que nós vamos estar presencialmente, né? Antes do intervalo, explicação, discussão da matéria e tal, e depois do intervalo, a apresentação de um dos grupos. Então, o que eu preciso mais urgentemente? Que vocês façam isso até o início da semana que vem. Vou confirmar para vocês por e-mail e vou confirmar para vocês lá no grupo de WhatsApp, tá? Que é só um apoio. Para vocês entregarem os nomes dos componentes do grupo. Lembrando que, para essa disciplina, vocês vão colocar lá no assunto do e-mail grupo de literaturas em língua portuguesa 6 e colocar o nome completo dos componentes do grupo, tá bom? Tem que colocar o nome da disciplina, porque tem muita gente que faz as 2 disciplinas, e aí como na outra tem também formação de grupo, eu posso fazer a maior confusão. Pode utilizar o mesmo grupo nas 2 disciplinas? Pode, não tem problema nenhum, se vocês preferirem. Só lembrar que na outra disciplina tem mais alunos, então não sei se vai conseguir fazer igualzinho, tá? Mesma coisa, é uma sugestão, não tem nada de obrigatoriedade, é uma sugestão que os grupos sejam de 3 a 6 pessoas, né? Teve alguém no grupo, acho que foi até o Guilherme, que falou assim, pode fazer grupo de 2, de 2 pessoas, pode fazer uma dupla? Falei, nada impede fazer de uma dupla, só acho que sobra mais trabalho para dupla, e aí tem um outro problema, a gente precisa ver se não vai exceder aqui de ter mais de 7 grupos, porque senão a gente não vai conseguir encaixar no cronograma, tá bom? Deixa eu ver aqui o que a Júlia perguntou. Sim, Júlia, qualquer uma das aulas que você quer escolher sobre a história do teatro no Brasil. Vou mostrar para você e para a turma quais são as aulas que valem para o trabalho 2. São as seguintes aulas, ó. Essa de hoje, que está aqui no dia
4. Aqui, ó. Não é o PPC, é essa aqui, ó. O Teatro Medieval Português e sua influência no teatro brasileiro. Aqui, essa daqui vale. O Teatro na Catequização Indígena. O Teatro Renascentista. Aliás, essa aqui eu vou pular, viu, gente? Que eu já falei do Teatro Renascentista. Vou aumentar aqui um pouquinho o Teatro Romântico. O Teatro Romântico e seus principais gêneros dramáticos. Teatro e vida cultural no Brasil no século XIX. Teatro modernista e seus principais gêneros dramáticos. E aqui essa é dividida em 2 etapas. Ó, o teatro de vanguarda e o tropicalismo. E de novo aqui. Também não precisa fazer das 2. Pode fazer só do assunto ou do dia 29 ou do dia 6. O que eu pretendo aqui é um dia falar do teatro de vanguarda, no outro dia falar do tropicalismo. Ok? Então, pode ser qualquer uma dessas, ainda estou respondendo a Júlia, tá? E para quem pode ser qualquer uma dessas sobre história do teatro no Brasil. Sobre a pergunta da Tabata aqui sobre o trabalho 3. Cadê lá na nossa avaliação? Ó, o trabalho 3, eu ainda vou compartilhar com vocês o material. O trabalho 3 é mais analítico. Esse trabalho é análise. É esse tema aqui, ó. Vou mostrar o tema qual que é. Aqui, ó. Linguagem cinematográfica é o finalzinho do nosso curso, tá? Mas eu vou passar antes para vocês o material para quem quiser ir adiantando. Então, aqui, ó. O assunto do trabalho 3 está aqui, ó. A linguagem cinematográfica e adaptações de livros para o cinema. O que vocês vão fazer no trabalho 3? Eu vou compartilhar com vocês 2 filmes e 2 romances correlatos. Quais são eles 2? Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago, e Desmundo, da Ana Miranda. Saramago é português, Ana Miranda é brasileira. Vocês vão ler vocês vão escolher um deles, né? Pode escolher o Saramago ou pode escolher a Ana Miranda. Vocês vão ler o romance e assistir ao filme. E ler essas referências aqui que eu vou passar sobre as adaptações, né? As questões das adaptações de livros para o cinema. E aí vocês vão fazer uma análise daquele que vocês escolherem. Ou Ensaio sobre a Cegueira ou Desmundo, né, baseado nessa teoria. Então, esse aqui é um trabalho um pouco mais analítico. Em breve, gente, eu vou já colocar para vocês os 2 filmes e os 2 romances, tá bom? É loguinho, porque, na verdade, as duas... o material todo eu já tenho. Eu só preciso abrir aqui o Moodle e ajeitar direitinho para vocês, tá bom? Então, esse é o trabalho 3. Sim, Mayara, pode ir tranquila que eu já considero a sua presença, tá bom? Deixa eu já aproveitar e já fazer a chamada, gente. E aí, quem precisar sair, já sai. E quem ainda tiver dúvida, eu fico mais um pouquinho para tirar as dúvidas, tá? Tá aparecendo aí para vocês o diário ou não? Tá sim, prof. Tá. Então, eu projeto o diário para vocês me ajudarem. São meus assistentes de sala. Adriana Carina. Adriana Prates. Tô aqui. Amanda. Ana Beatriz. Aqui. Amanda, tá, gente? Posso ir meio direto. Anderson. Tô aqui, professora. Cido. Professora Amanda tá ela aqui. respondeu no chat. Ok. Ratinho. Pessoal, se alguém colocar aí no chat, por favor, me avisa, porque eu não consigo olhar, tá bom? Beatriz Carvalho, hoje eu lembrei. Presente. Beatriz Borges. Presente. Bruna Dantas.
Presente. Bruna Michele, Presente. Gabriela, Guilherme. Ele tava, né? Saiu? Ele me avisou. Ele tava, mas acho que saiu. Ele me avisou que ele ia assistir parte da aula e depois ia sair. Júlia Bernardo, Presente. Júlia de Sena, Presente. Larissa, Presente. Letícia, Presente. Luísa, Maria do Céu, Presente. Mariana Alves, Presente. Mariana Oliveira. Tava aí também, né? Ou foi a Alves que entrou e eu não vi? Que era a Alves. Ela tava assim. Tava, né? Maiara. A Maiara que pediu pra sair agora. Rafaela. Presente. Renato. Presente. Tabata tá presente. Vitor também, né? Que acho que eu vi ele entrando. O Vitor também tá. Tá. Yasmin. Presente. Ok, pessoal. Boa noite, bom fim de semana. Quem ainda tiver dúvida, quiser ficar mais um pouquinho, pode ficar, eu espero, tá bom? Quem não tiver dúvida, aí pode já ir para o seu happy hour, finalmente. Ô, professora, pode checar se foi a minha presença, por favor? Estou me esforçando aqui. Pera só um pouquinho. Comparecer às aulas. Tá bom, só um pouquinho.